Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Senão os vereadores, já tem gente ficando brabo aí. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária número 11 de 2017, o primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizada no dia 19 de abril de 2017, presidida pelo vereador Luiz Leão Busato e secretariado pelos vereadores Itaciano Mocelin Araújo, primeiro secretário, e Luiz Carlos Bassetti Júnior, segundo secretário. A hora regimental registrou-se a presença dos seguintes vereadores: Antônio Luiz Gusso, Ari Bernardi, Erequiel César Bandeira, Itaciano Mocelin Araújo, Joacir Carlos de Lima, José Hamilton Bernardi, Luiz Carlos Bassetti Júnior, Luiz Leão Busato e Rubens de Souza Pereira. Constatou-se também a presença das seguintes pessoas: funcionários do Poder Legislativo e diversos munícipes. Verificada a existência no número regimental com a presença de 9 vereadores, o senhor presidente declarou aberto o trabalho da sessão, solicitando ao senhor segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Passe a ordem do dia. As comissões. Projeto de lei número 6 de 2017, de autoria dos vereadores Luiz Leão Busato e Rubens de Souza Pereira, o qual dispõe sobre a autorização de prestação de serviços com máquinas e equipamentos da frota do município de Bocaiúva do Sul em propriedades privadas e da outras providências. Para a votação. Discussão e votação única do requerimento número 49 de 2017, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso, requer obras de patrulhamento e ensabramento localidade de Campina dos Tavares até a localidade de Santana do Bom Jardim, bem como a manutenção de um bueiro em frente à casa do senhor Jango. Aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 50 de 2017, de autoria do vereador Antônio Luiz Gusso, requer obras de patrulhamento e ensabramento na estrada Terradinho até a ponte do Slompo. Aprovado. Discussão e votação única do requerimento número 51 de 2017, autoria do vereador Rubens de Souza Pereira, requer obras de pintura e sinalização de parada nos pontos de ônibus localizados nas ruas Praça Marechal Floriano Peixoto, em frente à Câmara Municipal, na rua Benjamin Constante Teixeira, na Praça da Igreja Matriz e na rua Ivan Gesualdo Arci, em frente à oficina de motos do senhor Jairo. Aprovado. Requerimento número 52 de 2017, autoria do vereador Edequiel César Bandeira, requer obras de ensabramento na estrada da localidade de Taimbas, próxima à residência da senhora Sebastiana, bem como a reconstrução de um bueiro com manilha na referida localidade. Aprovado. Projeto de emenda ao Regimento Interno número 2 de 2017, da autoria dos vereadores Ari Bernardi, José Hamilton Bernardi e Antônio Luiz Gusso. Dispõe sobre a alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná. Aprovado pela Resolução número 1 de 2006 e da outras providências. Devidamente instruído pelo parecer número 27 de 2017, foi colocado em votação, verificando-se a seguir que o mesmo foi por unanimidade aprovado. Projeto de lei do Executivo, número 8 de 2017, o qual dispõe sobre o plano plurianual do município de Bocaiúva do Sul para o período 2018-2021, juntamente com a emenda modificativa, número 1 de 2017, e devidamente instruídos pelo parecer número 28 de 2017, foram colocados em votação, verificando-se a seguir que os mesmos foram por unanimidade aprovados. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior solicita a esta Casa de Leis que apresente o balancete mensal relativo aos recursos financeiros recebidos para conferência e planejamento. O senhor presidente informa que na próxima sessão será fornecido para os senhores vereadores. O vereador José Hamilton Bernardi solicita o encaminhamento de expediente ao Executivo Municipal, solicitando uma posição com relação ao convênio com o Hospital Angelina Caron, uma vez que os funcionários estão alegando que não podem encaminhar os pacientes, pois não há convênio. Pede que sejam tomadas as devidas providências, pois os munícipes estão pagando consulta particular, porque não estão sendo atendidos pelo SUS no Hospital Angelina Caron. O vereador Itaciano Mocelin Araújo deixa registrado que sua esposa foi até a agência do Banco Itaú efetuar o pagamento de um boleto e foi informada que não poderia ser feito o pagamento na agência. Reclamou e foi orientada a falar com o gerente, que a tratou muito mal e indagou: você pode aguardar que eu possa transferir sua conta para outro banco de sua preferência. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior informa que auxiliou na elaboração dos ofícios para as agências bancárias do nosso município, pois cada uma tem sua particularidade e ficaremos no aguardo da resposta.
O vereador Ari Bernardes solicita um envio de ofício para o Poder Executivo, solicitando cópia do contrato atualizado da empresa Placom. Solicita também que seja encaminhado expediente para diretor do Hospital Municipal Santa Júlia, solicitando o envio da escala médica da empresa Placom, principalmente dos médicos que prestam serviços nos finais de semana, pois há várias reclamações dos munícipes com relação ao atendimento prestado. O vereador Joacir Carlos de Lima solicita o envio de expediente, requerendo a lista de atendimento diário, a fim de termos a informação da quantidade de atendimentos prestados pelo Hospital Municipal Santa Júlia, bem como pelos médicos. Os demais comentários encontram-se gravados e disponíveis no site. Encerrados os trabalhos, o senhor presidente declarou franca palavra. Permaneceu liberada a palavra. Ninguém mais desejando fazer uso da mesma, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos de sessão. E, para constar, mandou que o segundo secretário lavrasse a presente ato, que vai devidamente assinar. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Informar aos senhores vereadores que todos os ofícios que foram solicitados na sessão anterior, todos já foram devidamente encaminhados. Estamos aguardando apenas as respostas agora. Todos foram encaminhados já. Passa a ser a hora do expediente. Leitura do comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos no valor de R$ 43.593,55 para pagamento do programa Quota. Passa-se a ordem do dia para as comissões. Projeto de Lei do Executivo número 17 de 2017. Dispõe sobre autorização para abrir o orçamento geral do município para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar por superávit financeiro, no valor de R$ 5.230,29. Secretaria Municipal de Administração, devolução de saldo de convênio em razão de encerramento de prazo de execução. Projeto de Lei do Executivo número 18 de 2017. Dispõe sobre autorização para abrir ao Orçamento Geral do município para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 200. Secretaria Municipal de Administração, devolução de saldo de convênio em razão de encerramento de prazo de execução. Projeto de Lei do Executivo número 19 de 2017. Dispõe sobre autorização para abrir ao Orçamento Geral do município para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar por superávit financeiro, no valor de R$ 10.436,19. Secretaria Municipal de Bem-Estar Social, aquisição de materiais diversos, manutenção de programas de apoio às famílias com recurso do piso variável de média complexidade do MDS. Para votação. Requerimento número 53 de 2017, vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior. Requer a possibilidade de implantação de sinalização indicando o sentido único de tráfego na rua Pedro Mussolini Gasparim, em frente ao CEMEI Cantinho do Céu. A referida rua tornou-se mão única através da Lei Municipal número 227 de 2015. Este pedido foi feito pelos pais, uma vez que apresenta risco de acidente para os alunos. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 54 de 2017, vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior. Requer a obra de manutenção no calçamento, bloquetes, na rua Lucídio Cupertino de Brito, bairro Jardim Santa Helena. Justificativa: este pedido foi feito pelos moradores, uma vez que o calçamento encontra danificado, devido ao tráfego de veículos pesados. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 55, 2017, vereador José Milton Bernardi. Requer instalação de iluminação pública na estrada do Aterradinho, mais precisamente em frente ao ponto de ônibus, localizado na BR-476. Justificativa: este pedido visa garantir mais segurança aos moradores, principalmente no período noturno. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de Lei número 01 de 2017.
altera a redação dos dispositivos da Lei Complementar número 01 de 2016 e da Lei Complementar 02 de 2016, que dispõe sobre o sistema tributário municipal e institui normas complementares de direito tributário e dá outras providências. Parecer número 29 de 2017, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelo exposto, estas comissões entendem não haver amparo legal necessário para aprovação do projeto de lei complementar em referência, devendo os mesmos seguir os trâmites regimentais até sua votação. Doutor Carlos, faz favor, não haver amparo legal? Não haver amparo? Será que houve algum equívoco? Não. A gente discutiu hoje e a comissão foi favorável. Foi erro de gramática? Não, ele foi tranquilo. Então, erro de gramática, a comissão foi favorável, ao parecer, a comissão é favorável. Em discussão e votação, quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Lei favorável. Faremos a correção depois do texto. Devidamente inscrito, não tem... Não veio... Não, Alexandre, não. Muito bem, então. Temos o Marcos hoje também, temos... Não vai ser até às 10h30, 11 horas termina, né, Marcos? Você é sossegado, tranquilo, então. Então, eu declaro franca a palavra. Senhor presidente, depois que eu tinha pedido esse requerimento ali para aquela questão da rua na frente do Cantinho do Céu, que até o Itaciano que montou a lei, né, Itaciano? Sobre a mão única, lá está complicado. Na verdade, é quase um problema maior dos pais do que qualquer coisa, né? Porque um entra contra a mão, estaciona, dá um ré em cima do outro. Mas já que existe lá a lei de mão única, né, a gente entende que deve demorar um pouquinho até fazer o processo, e placa, e coisa arada, tudo. Mas acho que para a segurança da gurizada lá era de o quanto antes, né, possível, instalar essa sinalização. E na parte da tarde, já não dava mais tempo, um pai de um aluno aqui do Pedro Alberto, que ali também nós vamos ter que fazer alguma coisa, né? Até ele falou, não tem como reativar o semáforo. Eu falei, seria o ideal, só que o empenho de numerar em cima daquele semáforo é grande, né? Porque não é pouco, na verdade, que você gasta para pôr o semáforo para funcionar. Daí eu pensei, quem sabe numa dessa a gente encaminhando um ofício, alguma coisa assim, não sei o que vocês acham, pro DR, já que tem a empresa que está na estrada, ver se pelo menos colocasse umas 2 lombadas antes e depois mais lombada. O DENIT, né? Sim. Forte, né? Pelo menos dá uma segurada ali, né? Porque daí quando foi feito o recap, aquela lombada da frente do São Pedro Soldado lá, e o pessoal passa quente ali, né? Perigoso. O ideal era o sinaleiro. Na verdade, o ideal mesmo era que tivesse uma guarda ali ou alguma coisa para segurar o trânsito para as crianças passar. Mas a gente sabe que, pelo menos no momento, não é tão simples assim, né? Não sei o que vocês pensam disso, né? Na minha opinião, o ideal seria ter alguém para cuidar. Alguém para cuidar, que daí no horário de chegada e saída da escola tinha alguém para controlar o trânsito. Ali seria interessante. Na verdade, era de fechar o cavalo. Uma vez até sugerimos, né, Tony? Fechar com o cavalete na hora do almoço, não deixar mais ninguém subir para lá e para cá. Já que a taxa de manutenção de um semáforo é alta, né? Realmente custa bem caro para manter um semáforo. De repente, sei lá, a polícia militar reforçar, mas é complicado, né, para eles. Uma vez nós conversamos com eles aí, mas não tem, porque daí nós acabamos tirando eles do serviço fora, daí acontece alguma coisa ou não. O ideal é se a gente tivesse alguém para cuidar, né? Faziam. Eles faziam, né? Nem tem mais, né? Não tem mais. Permanece liberada a palavra. É uma ideia. Senhor presidente, Redia, no primeiro mês de vereador, na gestão passada, eu já fiz o requerimento ao excelentíssimo prefeito, que é Antônio Rippner, de ligar os semáforos. A gente hoje diz que pecamos por isso, que é muito caro o custo, mas não é caro, custa uma vida, né? Bastante. E hoje a cidade cresceu bastante, senhor presidente.
E nós temos hoje 4 pontos de semáforo que nós temos cobrar no executivo. É coisa... Hoje, se tem dinheiro em caixa, enfim, na cidade. Porque veja uma coisa. Nós temos a Rua Basílio Moura Leite, que é um tráfego gigante hoje, pesado, corrido. Nós temos a Rua Francisco Rocha, que não tem visão. Nós temos a BR-476. Esse eu já tenho requerimento e vou fazer um projeto de lei a semana que vem, se Deus quiser, na sessão, para instalar um semáforo na Rua Antônio Bruno com a que vem de São Marcos. Ali hoje você não consegue passar mais, gente. Se você não respeitar o trânsito dos pedestres hoje, o movimento cresceu bastante da cidade, senhor presidente, e nós temos que evoluir como crescimento da cidade. É custo? Com certeza, tem custo, mas o respeito, a sinalização, hoje nós temos que obedecer o trânsito, né? Então, ontem eu vi o serviço que eu vi ontem ali naquela saída, 2 pessoas quase saíram do carro para se matar ali. Então, é um traço seguinte, se tem um semáforo hoje, um exemplo é a Sara Ribeira, né? Que nós tínhamos a Sara Ribeira hoje, 2 vias, né? Cresceu muito, são 4 vias hoje. Ali tem respeito, tem semáforo, Colombo tem semáforo. Então, o semáforo é um respeito imenso, tanto para o pedestre, como a sua mão de via, vai e vem. Então, hoje nós temos que crescer com a cidade. Eu acho que hoje, para nós, falta um pouquinho mais tem custo, vai ter custo, com certeza, mas vamos respeitar a cidade. A cidade nossa hoje necessita de muitos, a gente comentou hoje, né? Parque de caminhões, que destrói, né, Ari? A gente comentou hoje, né? Verdade. Então, é o seguinte, a nossa cidade hoje, ela virou uma cidade sem respeito. A gente comentou, até o Rubi me cobrou hoje, na parte lá embaixo da reunião, que está como está? Não, vamos mudar a cidade, né? Nós somos autoridade, com certeza, executivo, vereadores, né? Nós vamos ensinar, nós vamos ensinar o povo respeitar a cidade com educação, né? Não vamos cobrar ele, não vamos multar ele, vamos ensinar a respeitar a cidade. Porque eu acho, para mim hoje, para nós vereadores, né, que damos um espaço ao pedestre, um espaço à pessoa que vem, né, dar um tempo. Então, assim, eu penso assim comigo, vamos ensinar a respeitar a cidade. A cidade nossa falta respeito, gente. E nós aqui estamos para dar o respeito. Tanto o legislativo como o executivo. E outra coisa, não vamos ofender ninguém. Sinalizar a cidade, proibido caminhões. Hoje a Vida do Cid está um exemplo, não só mais caminhão. E por quê? Tem uma placa lá, proibido caminhões acima de 13 toneladas. Então é o seguinte, nós temos exemplaridade hoje, é só sinalizar. Nós não vamos nem com o Chiquinho, nem com o Franco, nem com ninguém, mas ensinar a respeitar a cidade. Por quê? Eu acho que a cidade merece respeito. Então, eu agradeço, obrigado pela palavra, presidente, e vamos deixar a cidade, como o prefeito me falou ontem, vamos deixar a cidade impecável, mas vamos trabalhar pela cidade. Então, nós estamos aqui para isso, e o executivo também está contando uma história que ele quer deixar a cidade por 4 anos bem cuidada, então vamos ensinar a nós mesmos respeitar a cidade. Obrigado, presidente. Muito bem. Permanece liberada a palavra. Por favor, vereador Ari. Obrigado, presidente, vereadores. Voltando ao assunto que o vereador Luiz Carlos apresentou o requerimento, da rua ali do Pedro Alberto Costa. Eu já presenciei ali, essa semana ainda, a viatura da Polícia Militar descendo ali contramão. Por quê? Porque não tem mais aquela sinalização que tinha lá vindo da Vila Boqueirão para descer ali, tiraram, não tem mais lá. Né? Mas até esses dias tinha ainda. Tiraram? Só está o poste lá. Ali, se você for lá tem aqui cá, embaixo. com todo respeito, não tomando a palavra do vereador ali, ainda tem. Mas só estava a estaca lá, né? Então, e ali ela é mão única de um horário até certo horário e de outro horário a outro horário ali. Ali deveria de ser mão única 24 horas. 24 horas. Exatamente. Né? A gente alterar esse projeto de lei aí para transformar ela em mão única, de segunda a segunda, da 0 hora a 0 hora, a 24 horas. Porque é complicado. Ali saída de aluno, entrada de alunos é uma loucura. Né?
Hoje o rapaz que ia fazer uso da palavra aí, veio, se inscreveu, ele não veio. Mas ali, realmente, eu acho que ele ia pedir mão única ali na creche. Já é. Né? Só para sinalizar, né? Respeita, senhor presidente. É. Respeita, né? Também, mas também é o mesmo esquema da... Não, lá na creche não é. Né? É mão única. A É. creche lá não é. É, já não, é. É mão única, mas não tem horário, é direto. É todo... Não, tem horário. Não, Tem, eu vi a lei agora ali. Das 7 às 18 horas. porque não era com horário. Não. Eu tomo a E palavra isso- do Alberto um pouquinho. Existe mão única, nós respeitamos um centro de Curitiba hoje. Colombo tem mão única. A nossa cidade, já falei, está uma bagunça. Então tem que ser feito um projeto de lei que seja respeitado mão única. Por quê? Não existe o comércio. Comércio não tem. Eu tenho comércio, não comércio, mas existe uma coisinha, respeitar a mão única 24 horas. Eu acho, presidente, que nós deveríamos de se atentar mais a esse detalhe, como o vereador Augusto falou, é verdade. Nós não temos, a gente vai em toda a cidade, por pequena que ela seja, tem as suas mãos únicas, né? Porque hoje, devido ao alto tráfego de veículos, pedestres, a mão única ela facilita e muito, Com certeza. dinamiza a cidade. Então aqui nós temos que fazer um estudo aí, ver umas ruas aí que precisam de mão única, que é necessário a questão da mão única. As escolas, em frente de escola, mão dupla não existe mais. É mão única. Exatamente. Né? Então, acho que seria interessante a gente Falta analisar isso, sinalizar fazer um as ruas, estudo, né? fazer um estudo melhor na Sinalização. questão do tráfego aqui, né? Segundo o que nós conversamos na reunião hoje aqui, já existe mão única na rua Marechal Deodoro, na Brasília Moura Leite, lá na frente da creche do CEMEI e na frente da escola também. Só falta sinalizar e fazer que se cumprir as leis. Na verdade, não está sendo cumprida a lei já foi feita o ano passado. Se Anos até atrás, alguns, né? a viatura da Polícia Militar desce ali no horário que seria mão única, o horário que ela desceu, por quê? É porque são policiais que vieram de fora e não sabem que ali é mão única e não tem sinalização. Então não dá nem para culpar os policiais. Né? Imagine o cidadão comum. Vai descer ali, aí você vai chamar um pai mais alterado, vai chamar a atenção do motorista ali, pode gerar um vias de fato aí, né? O primeiro dia do colégio eu tive presente, às 6h30 da manhã, estava condicionado o trânsito. Tinha carros estacionados dos dois lados, naquela rua do colégio, sabe? A gente foi lá, chamou o pessoal, o proprietário de veículos. Então é o seguinte, ali sobe e desce. Então é o seguinte, a gente comentou já hoje, vamos fazer vigorar a lei. A lei é sinalizar a cidade. Exatamente. Né, senhor presidente? E vamos cobrar do executivo, placa hoje é baratíssima, fazer. Tanto lombada como rua. Né? Nós temos uma rua do sindicato hoje, que era uma rua mão única, hoje se encontra estacionamento dos dois lados. Se a polícia passar ali e multar, está errada porque não tem sinalização. Não tem uma faixa pintada. A gente tem projeto já tem requerimento para ser pintado rua. Eu acho que a cidade tem que aprender a respeitar. E falamos de caminhões hoje, que está destruindo a cidade, não é o problema de nós vereadores. É só botar placa na cidade que nós somos, assim, ó, proibido caminhões acima de tantas toneladas. Eu acho que todo mundo vai respeitar a cidade. Com A certeza. cidade, hoje, para se construir 2 quilômetros de pavimentação, 1 quilômetro, que seja, nós não temos recursos financeiros, né? Aí vem o recurso do governo estadual, federal, e é destruído. E aí os moradores reclamam e cobram da gente. O bairro Santo Antônio tem uma pavimentação antiga, do tempo vamos citar a verdade aqui, Carlinhos Fonseca. Se você for ver, está afundado lá, você sabe disso, né? Os caras metem o caminhão em cima. Um dia um cara me cobrou uma situação assim, especificamente. Toninho, o negócio é o seguinte: saiu um asfalto na frente da minha casa, ficou 8 anos buraqueada. Agora, se vocês não cobrar a sinalização da cidade, eu vou colocar um caminhão com 80, vamos moer isso assim. Por quê? Demorou tanto tempo para ter. Né? Ele está feliz com isso. Quanto é que ele respeita a cidade. E não traz nem sequer a Julieta dele vazia, traz só o cavalinho, pois está respeitando o que foi feito. Se nós não cobrar hoje, na cidade é uma cidade pequena, não temos recursos financeiros, né? Todo mundo pede que aconteça, e quando acontece, destrói. Então,
Então, veja bem, a pintura que foi feita no passado, né? Certo? Uma pintura sensível, está burraqueada hoje, né? Então, por quê? Acesso de peso, né? Tinha as manias, nós comentamos uma vez, né? Que mania é para o fluvial, né? Certo, com certeza, respeito. Mas não passava os caminhões, né? Era automóvel e o pessoal até gostou. Mas hoje está detonado, gente. Não aguenta. Na cidade, assim, se nós não chegar assim um acordo de sinalizar a cidade, botar placas, o pessoal vai respeitar. Se levar uma multa, duas, eu já levei multa até na 400 porque eu não levei, mas levaram o meu carro, né? Mas porque está sinalizado, né? É 60 por hora, 60 por hora. E 100 toneladas, toneladas, não é verdade? Então hoje, respeita-se a cidade onde você mora. A nossa cidade, ela está carente de sinalização realmente, né? Isso é um fato e não precisa nem a gente ficar aqui debatendo muito, né? Sim. Só a gente chegar realmente, chamar o executivo às prosas aí e cobrar a sinalização. Vamos fazer isso, com certeza. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Por favor. É o seguinte, projetos de lei de ruas de mão única, né? Até deve ser feito mesmo. Mas para isso eu entendo da maneira seguinte, que tem que ter um estudo para fazer, sabia? Porque tem ruas aí que tem movimento só nos dias úteis, né? Feriado, sábado, domingo, não tem movimento nenhum. O que vai acontecer? O pessoal, por isso que eu digo, a lei tem que ser feita a lei, sabe? Mas tem que fazer e obedecer a lei. Porque eu acredito aí, como não tem movimento nenhum nos sábados, domingos e feriados, eu acredito que não vão respeitar, não, sabia? Porque tem uma rua que não tem movimento, como o cara vai dar uma volta numa quadra inteira para chegar na casa dele? Sendo que não está vindo nenhum automóvel contramão. Mas Curitiba, se você entrar... mas Curitiba... Mas não tem como fazer uma lei, não tem como fazer uma rua para ser, tem que ser para sempre. Não tem como ser. Pois é isso aí que eu digo. Por isso que tem que haver um estudo nessa rua para ela ser feito e ser... única, única, não interessa. Viu? Tem que ser, fazer valer a lei. Eu discordo com você, senão não adianta, seguinte, sabia? Eu discordo com você, com todo respeito, eu entendo a tua vocação, que hoje é o seguinte, tem ruas que hoje não precisa ser uma única, mas dentro do centro da cidade tem que ter uma única. Hoje nós tomamos, assim, o comércio não atrapalha, para ninguém. É bastar acostumar. Nós temos um projeto, já vomitamos o projeto da prefeita anterior, que é a Lua Francisco Rocha, Brasil Mano Leite. Então é o seguinte, hoje nós temos, usar sabe isso, no passado já foi feito um ciclo contrário, e hoje foi feito o contrário de mão. Então, assim, hoje não atinge comércio nenhum. Nós precisamos, hoje a cidade cresceu muito. Se você hoje, digamos assim, eu penso, na minha rua, na minha casa, ali no Brasil Mano Leite, pode descer, cara, à vontade, não me atinge nada. Agora, é o seguinte, ensinar o povo a respeitar a cidade. Porque, ontem eu falei, você vai numa rua hoje, você encontra um caminhão contramão. Você não tem espaço para passar. Você vai na outra rua, tem um caminhão ao contrário. O ciclo contrário. Né? Então, o pessoal não respeita a transação hoje. E respeitar, hoje nós precisamos de botar umas 4, 5 ruas aqui, uma única, que é a rua do colégio, né? A gente já falou, né? Só subir, né? Que ali é um período de movimento. A via principal também hoje é uma BR, está aqui. A rua do Alcir descendo a Francisco Rocha aí também hoje, se você se encontrar dois carros, você tem que dar uma ré no carro. Então o pessoal tem que aprender a respeitar a cidade. É mão única. E mão única de segunda a segunda. Tá. Exatamente. Não tenho porque não respeitar a cidade. Me perdoe, vereador, do teu diálogo aqui. E exatamente. Então nós já temos um projeto de Francisco Rocha, uma leite que sai na BR. Então nós temos ruas hoje em Colombo, que você vai lá, é mão única, gente. Se passar 2 carros, é mão única. E por que não na cidade aqui? Entendeu? E como a gente comunica, é sinalizar a cidade. Aqui acima, não passa o peso ultrapassado da carga. Daqui uns dias não temos mais asfalto, não tem pavimentação mais e acabou. Então, eu sou um cara que todo mundo depende de trabalhar, eu também dependo de trabalhar, mas só que é o seguinte, vamos respeitar a cidade. O pouquinho que tem está sendo investido e, então, respeitar a cidade como uma única, estacionamento. E o respeito à vida, né? Exatamente. Então, se você para na rua da minha casa ali, se você vê à noite a gazarra que é,
a velocidade de carro que é. Nós pedimos lombada, o Ari já fez um requerimento acima do 2, 3 requerimentos, está lá, não sai uma lombada. Por quê? Eu digo que, então tem coisa que o pessoal tem que respeitar a cidade, porque a cidade tem que ter respeito. Tanto eu respeito, você respeita, nós respeitamos. Então, isso é um dever nosso. Obrigado, presidente. Vereador Milton, por favor. Obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Segunda-feira eu estava conversando com o prefeito, daí ele estava todo empolgado, foi me contar que a Coapar cedeu 90 casas para o município. Só que a gente tem um grande problema, o problema do quê? Do terreno. Então, daí eu conversando com ele, que enquanto a gente não revisar esse plano diretor, nós não vamos conseguir sair do lugar. A Coapar dá o terreno, contrata uma empresa, tudo, só que na época eles já deram, acho que foi 160 casas. Só que o valor que a Coapar paga por metro quadrado é muito pouquinho. Na época parece que era R$ 3,50 o metro quadrado. Não lembro bem o valor, mas era um valor irrisório. E daí eu estava analisando em casa esses dias ali, a gente tem que mexer nesse plano diretor para a gente poder ver o que a gente vai conseguir fazer. Né? Porque o nosso plano diretor foi muito mal elaborado, acho que já está na hora da gente se reunir ali com o executivo, todo mundo junto ali, todo mundo dando uma ideia aqui, outra lá. Eu acho que não precisa nem de contratar empresa, nada. A gente mesmo ali vai tentando adequar ali, mas é uma coisa assim que tem que ser meio que de já pegar e já fazer, né? Não adianta nós ficar só comentando, o tempo vai passando, a gente vai perdendo recurso, que nem eu já ouvi ali, projeto ali de devolução de valores por não executar projetos, né? Isso aí nós não podemos deixar acontecer mais. Então vamos sentar, vamos se unir ali nesse plano diretor ali para ver se a gente consegue fazer que a cidade se desenvolva. E infelizmente, enquanto nós não mexer ali, não, até o pessoal da Comec já falaram, disse, o plano diretor de vocês está passado já. Obrigado. Muito bem. Permanece liberada a palavra. Nenhum dos presentes desejando fazer uso da mesma, declaram encerrar os trabalhos da presente sessão. Levante a sessão.